Evangelho segundo escreve Lucas. Quero rapidamente passar uma informação para vocês. Tudo que a gente cita ser teologia é uma fonte extra-bíblica, tá bom? Fonte extra-bíblica é a teologia. Falei na primeira aula, talvez grande parte não lembra, eu falei rápido. O que significa a palavra teologia? É se aprofundar nas coisas de Deus, estudar as coisas de Deus. Mas todas as fontes extras-bíblicas, ela tem como razão principal confirmar a palavra de Deus. Jamais uma fonte extra-bíblica ela vai poder mudar a palavra de Deus. Isso não é teologia, isso é heresia, tá bom? Se você vê algo teológico explicando contra a palavra de Deus, isso é heresia. A teologia ela vai confirmar, ela vai se aprofundar confirmando a ideia de um autor. Para você entender quais fontes, um dia eu fui questionado, quais fontes que você busca? Qual são os escritores, os estudiosos? São muitos. Eu particularmente tenho um método de buscar um entendimento, buscando várias razões, várias pessoas que interpretam a palavra e buscam ali uma direção do Espírito Santo, um raciocínio na concordância desses estudiosos. E a maioria dos estudiosos que eu busco o entendimento, eles vêm das mesmas fontes, as fontes lá dos séculos passados. Ou seja, eu vou buscar um entendimento de professores atuais, professores de séculos passados, que buscaram como uma razão, biblicamente falando, fontes concretas lá do período de Jesus. Essa é a corrente teológica que eu busco, que eu passo para vocês. Tenho totalmente razão, a certeza? Não. O homem ele é falho, pode ser que as fontes que eu estou buscando é falha, mas as matérias que eu passo para vocês, eu não busco de pessoas, principalmente do nosso século, não que eles não estejam certos, mas eu busco evidências próximas da realidade. Vou citar alguns nomes para vocês aqui. Existe um personagem, você pesquisa depois, do segundo século, falei a semana passada dele, o nome dele é Papias, e muitos teólogos no mundo, talvez os mais com conceito no mundo, eles têm como doutrina bíblica Papias. E por que eles buscam Papias? Papias ele nasceu no segundo século, mas ele teve uma amizade com o apóstolo João. Então tem muitas condições, a razão que ele está passando ser concreto, porque ele era um homem honesto, um homem culto, um homem com entendimento, e ele era amigo do apóstolo João. Então ele vai trazer livros ali da igreja primitiva, é outra matéria, talvez a próxima aula ou daqui 2 aulas. Então ele começa a aplicar essa teoria de pessoas que andaram com Jesus. Existe outro historiador muito conhecido dos primeiros séculos, o nome dele é Clemente. E por que pessoas buscam a ideia de Clemente? Porque Clemente teve uma vivência com o apóstolo Paulo. Então esses são os teólogos que nós buscamos ali as razões para passar para vocês, tá bom? Eu busco professores, sou ministrado também por professores, que eles têm ali como uma base central, esses homens que é conhecido como pais da igreja. Você vai falar muito sobre isso nesse curso. Os pais da igreja são os primeiros teólogos, os primeiros historiadores, os primeiros séculos, aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. Essa é a corrente teológica que eu passo para vocês, é essa que eu venho aprendendo ao longo dos anos. Amém? Então nós vamos aqui para dentro do Evangelho escrito por Lucas. Como eu tenho feito nas outras aulas, eu vou trazer uma introdução de quem foi Lucas. Você pode anotar aí, Lucas significa o iluminado. Lucas significa o iluminado. Rapidamente vou explicar para vocês um pouquinho da biografia de quem foi Lucas. Preste atenção, depois eu te dou um tempinho para você anotar, ou se você quiser anotar na sua casa, você anota. Uma observação, irmãos, assistem o vídeo, tá bom? A gente está vendo que cada hora que passa está diminuindo ali o número de visualização. E a gente que não é youtuber não, buscando visualização, buscando
curtição, like, que fala, não. Mas é para o aprendizado de todo mundo. Então, assistam o vídeo, revisam o vídeo. É uma ferramenta que está nas suas mãos ali de forma gratuita, uma ferramenta que vai te ajudar, tá bom? Eu mesmo, para montar um estudo, eu pego ali um vídeo ou alguma coisa que eu estou buscando, paro, analiso, penso, escrevo. É a forma que eu vou aprender melhor, é a forma que eu estou ensinando vocês. Então, não é porque é eu que estou ministrando, não. Qualquer vídeo, qualquer assunto de ensino, para, analisa, escreve, busque informações, tá bom? Para você aprender. Então, essa aula vai estar postada talvez hoje ou amanhã. Então, assistam, novamente assistam, quantas vezes necessário, quantas vezes possível, para você gravar o quanto mais. Vou falar aqui sobre Lucas. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, tá bom? Lucas não foi discípulo de Jesus. Quem foi Lucas? Escreve aí, não foi discípulo de Jesus. Depois vocês prestem atenção, que eu vou falar aqui para a gente não ficar preso nesse assunto. A biografia dele, vai ficar gravado depois, você marca. Lucas, ele nasceu na Antioquia, é um território de província grega. Lucas, vou falar rápido, anota depois. Lucas, ele despertou o interesse no seu coração de ser um estudioso, tá bom? Lucas, você já ouviu falar que Lucas era um médico, doutor Lucas. Algumas pessoas vão ler a palavra, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Só poucas pessoas sabem que Lucas era mais chamado de doutor, não por ser médico, mas também porque ele trabalhava com leis, ele estudava direito, e nessa época, para ser chamado de doutor, a pessoa tinha que ter uma influência na legislação daquele território, tá bom? Lucas, além de ser médico, ele trabalhava com leis. Eu quero que duas pessoas abram para a minha Bíblia, por favor. Primeiro capítulo, versículo 3 do Evangelho de Lucas. Outro vai abrir Atos 1, versículo 1. E o primeiro que achar Lucas, leia em voz alta, por favor. Lembrando a forma de apresentar o livro para a gente. Como que apresenta o livro? Se tiver alguma dúvida, pergunta. Se errar, nós vamos fazer de novo. E outro vai ler Atos 1. Quem achou aí? Lucas 1, 3. Só para informar quem não sabe ainda, o mesmo autor do Evangelho de Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, tá bom? É o mesmo Lucas que escreve esses dois livros. Quem pode ler para nós aí, por favor? 1, 3. Isso. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 3. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Atos 1. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Não, Atos. Perdão, João. Assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Só o versículo primeiro? Só isso mesmo. Nós entendemos que a apresentação dos dois livros de Lucas, que nome que ele cita aí? Quem prestou atenção? Teófilo. É uma dedicatória. Então nós vamos entender que o Evangelho, escrito por Lucas, ele vai dedicar a Teófilo. Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas, ele vai dedicar a Teófilo. Isso passa despercebido, né? A gente lê, a gente não presta muita atenção e passa despercebido. Por isso que é esse momento da gente estar aqui aprendendo quem é Teófilo. Ele foi muito importante na história de Lucas. Vou falar de Teófilo na sequência. Lucas, ele vai estudar então medicina, estudar direito, e ele era um exímio investigador da palavra de Deus. Mas Lucas, ele, como a maioria de nós aqui, não nasce convertido ao cristianismo, não.
Ele era médico, e uma certa feita existe um grande caos, principalmente na Antioquia, que vai afetar grande parte do mundo. Era fome, era sede, e o imperador chamado Cláudio, ele vai trazer um decreto, ele vai diminuir funções. E quando ele vai diminuir funções, Lucas era um médico importante na cidade. E uma das funções que é eliminada é a função que exercia o Dr. Lucas. Todo o plano de carreira que ele seguiu, que ele planejou para ser um médico reconhecido, a crise mundial vai fazer com que esse imperador chamado Cláudio, ele tirasse esse cargo. E a história diz que Lucas ele volta totalmente decepcionado para sua casa, entristecido, porque tudo que ele plantou, imagina uma pessoa estuda para ser médico, e chega ali quando você está exercendo, quando você é conhecido, quando você é um neurocirurgião conhecido, chega uma legislação, uma lei fala, não vai mais existir médico aqui remunerado. Então ele volta para sua casa, entristecido, cabisbaixo, e aí a história diz que uma certa feita ele sai, e ele vai na praça de uma cidade que ele estava, ele vê uma multidão, e no meio da multidão tinha um homem pregando a palavra, e ele não conhecia quem é esse homem, e também não conhecia falar sobre Jesus. Ele vai se envolver com a palavra, e de repente ele começa a se aproximar do pregador. O pregador vai trazer uma palavra que envolve o coração de Lucas. Ele aceita Jesus, e ele vira amigo do pregador. Quem era o pregador? Apóstolo Paulo. Paulo prega, converte Lucas, e Lucas passa a ser um seguidor do apóstolo Paulo. Como a gente aprendeu na aula passada, João Marcos foi um seguidor de Pedro. Lucas vai ser um seguidor do apóstolo Paulo. Grande parte dos textos escritos aqui no Evangelho de Lucas, Lucas vai trazer experiências contadas pelo apóstolo Paulo, investigações que o apóstolo Paulo fez, mas também grande parte do seu livro, Lucas foi investigar os milagres. E que investigação era essa? Por ele ser médico, ele entendia que uma cegueira não poderia ser curada, ele entendia que uma surdez não poderia ser curada. Por isso que no Evangelho escrito por ele, nós vamos ver bastantes milagres físicos, porque ele queria entender como Jesus fez aquelas maravilhas no meio das pessoas. Se você parar para analisar o Evangelho escrito por 4 pessoas diferentes, o Evangelho com mais técnica aplicada e conhecimento é o Evangelho segundo escreve Lucas. Por ser uma pessoa estudiosa, por ser uma pessoa que amava investigar a palavra, ele vai trazer de uma forma mais técnica. Então, algumas pessoas têm suas particularidades. Eu particularmente, se eu vou pregar um texto que está em outro Evangelho, algo me chama a atenção mais quando Lucas escreve, pela sua maneira de transparecer, pela sua maneira de examinar o contexto. Então Lucas tinha um entendimento um pouco maior dos outros, mas o que vai igualar? Que todos os livros foram inspirados por Deus. Lembra que processo que eu falei aqui semana passada, ou retrasado, não lembro, que fazia a escolha dos livros? Quem lembra? Livros publicados na Bíblia. Cânon. O que significa cânon? Vara de medir. Mas Lucas, ele não anda com Jesus, não foi discípulo de Jesus, mas o texto que ele vai escrever também é inspirado por Deus. Aliás, o Espírito Santo ele vai inspirar Lucas nas investigações bíblicas. Sabia disso? Eu já vi pessoas falar assim, mas você vai estudar algo que não é de Deus, é porque a pessoa não conhece o poder espiritual. Você fala assim, Espírito Santo me ilumina nesse meu estudo, Espírito Santo me ilumina nessa investigação. O Espírito Santo te coloca dentro de contextos, de textos, que você vai ver que você jamais teria condições sozinha de alcançar. O Espírito Santo ele está aqui para nos iluminar. Eu acho que eu não falei nessa sala aqui, já falei em outros lugares que eu passei. É algo errado. Se você já falou, fica tranquilo, mas é algo errado. A gente fala assim, eu não consigo entender a palavra. Nós não temos o direito de falar isso. Eu vou explicar o porquê. Porque o Espírito Santo de Deus, ele iluminou a mente dos autores para escrever, e ele iluminou a mente dos leitores para entender.
O Espírito Santo já fez o papel dele perfeito. Nós temos que descobrir maneiras, técnicas, também oração, comunhão, para entender a palavra. Mas todos têm condições de entender a palavra. Quem já viu um testemunho de pastor que prega e não sabe ler? E lê a palavra? É o Espírito Santo. Então imagine nós todos que sabemos ler. Então nós temos que entender que o Espírito Santo fez o papel dele. Ele fez o papel dele. Eu tive um pastor na faculdade, o pastor Gustavo Viola. Ele deu uma aula aqui um dia. Eu nunca vi uma pessoa que tem um entendimento bíblico que nem aquele homem. Parece que ele andou com esse camarada. Ele falou que uma vez ele foi pregar numa região, e eu não lembro se era o Abílio Santana, se era o Marco Feliciano, e esse pastor importante faltou. E não ia poder vir nesse congresso, ele estava na região. Chamaram ele para pregar. E ele pregou para mais de 5.000 pessoas, e ele disse que ele se exaltou. E quando ele está voltando ali para o hotel, abre outra oportunidade para ele pregar. E ele não sabia onde ir, ele já imaginou ser um lugar maior. E ele falou que ele ficou esperando uma estrada. De repente veio um senhor buscar ele de bicicleta, cego. Ele conta, você fica arrepiado. Veio um senhor de bicicleta buscar ele cego. E disse assim: eu estou vindo te buscar para Deus mostrar para você que você não é ninguém. Ele conta, você fica arrepiado. O pastor Gustavo dá uma bênção. Vamos ver se a gente consegue uma oportunidade de ministrar aqui algum curso para nós. Mas ele fala assim que o Espírito Santo fez aquilo no cego, para mostrar que ele não era ninguém, para ele ficar lá embaixo, que quem colocou ele para pregar naquele lugar tinha sido Deus. Então, o Espírito Santo, ele já iluminou a sua mente. Saia daqui hoje, se você não tinha esse entendimento, repreendendo toda ação do inimigo de entendimento. Você tem condições de aprender e entender a palavra de Deus. Uma vez que você entender isso, nunca mais vai ser brecada a sua mente, tá bom? Então vamos lá. Lucas, ele vai andar com o apóstolo Paulo, ele vai fazer as investigações. Mas, se hoje, irmãos, é difícil publicar um livro, eu tenho um projeto aqui no meu coração, e eu tenho grande parte desse projeto, a matéria pronta, de escrever um livro. E eu tenho um tema, mas preciso ter um tema: o Evangelho Submerso. É um livro baseado nas profundidades do Evangelho. E o que pega mais nos dias de hoje? É a situação financeira, Embora tenha vários elementos hoje que nos aproximam desse sonho, mas é caro publicar um livro, é caro. Imagina nessa época que o cristianismo estava crescendo e Roma queria impedir. Era praticamente impossível publicar um livro. Um livro escrito por Lucas é um livro, como eu tenho um sonho, eu sei que vai acontecer um dia no tempo de Deus. É um livro que a gente compra aí numa livraria. É um livro que foi publicado. Ele vai ser ali relido por escribas, por pessoas copistas. E essas pessoas têm que aprovar, têm que fazer uma revisão. E tudo tem um custo. E na hora da publicação, para ser aceito, era o momento mais caro. E Lucas era um médico que não era desempregado, Era um médico que já não tinha mais condições. E quem vai ajudar Lucas? Teófilo. Teófilo é a pessoa que vai patrocinar o Evangelho escrito por Lucas. Era conhecido como patrono livre. Pessoas que patrocinavam a obra de Deus. Ele vai patrocinar, ele vai entender que não tinha chamada para ser pregador, não tinha chamada para ser músico, mas ele vai patrocinar esses livros escritos por Lucas. Então Lucas se acha no direito de ser grato. Ele vai ali trazer uma dedicatória a quem ajudou o livro a ser publicado. Por isso que o nome Teófilo está citado nesses dois livros. Algo que chamou a atenção: o Evangelho escrito por Lucas está escrito assim: excelentíssimo Teófilo. Não é só Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Essa palavra está no grego, que diz no grego krapeste, que para nós é poderoso. Toda vez que você pega essa palavra excelentíssimo no grego, não está falando poderoso Deus,
Está falando de pessoas que tinham poder jurídico. Então nós entendemos que Teófilo, ele era da área jurídica romana. Então, por Lucas também estudar ali direito, se da área jurídica, ele teve uma amizade, ele vai pregar depois para Teófilo, e Teófilo, tendo grandes condições, ele patrocina esse livro, tá bom? Teófilo era ligado ao magistrado romano, ao lado jurídico romano. Faz algumas anotações antes da gente continuar. Pastor, como é que é? Patrão, o nome dos seus todos? Teófilo é patrão, que é livre. O que ele era o nome dele? O Patron Livre, patrocinador, pode colocar patrocinador. Teófilo, foi bom você tocar nesse assunto que eu lembrei algo que eu estava esquecendo. Teófilo significa amigo de Deus, tá bom? A palavra Teófilo no grego significa amigo de Deus. Lembra que eu falei para vocês que o Novo Testamento todo foi escrito no grego? Por isso que, irmãos, eu sempre explico. Se alguém quer usar ali um significado, eu gosto de usar bastante. Se você tiver certeza, você fala. Se não tiver certeza, esse nome no hebraico significa tal, aqui no hebraico, aqui no grego. No Velho Testamento existe passagem no hebraico, no grego. E quando você não tiver certeza, você vai falar assim: esse nome no original significa isso, tá bom? Às vezes a gente observa as pessoas assim: esse nome aqui no hebraico, que Jesus está dizendo no grego, o Paulo está dizendo aqui no hebraico, não, é no original, porque você não sabe ali as regras, você não sabe como foi escrito, então a forma técnica de falar é no original. Se tiver certeza, amém, vai profundo. Mas se tiver alguma dúvida, que infelizmente tem pessoas que querem pegar um erro para menosprezar a palavra que você pregou. Isso é normal, você errar uma palavra, trocar uma palavra. Eu já coloquei, foi o Jéssica que colocou o Davi na... Não, a Jéssica na cova dos leões, você colocou Davi nas covas dos leões. E eu dei risada dela, passou uma pregação, eu falei que Davi estava na cova de leões. Então você prega e depois você nem percebe, é normal. Mas se não, nunca pregue algo duvidoso, tá bom? É o que eu sempre falo para as pessoas. Pastor, referente a esse aí, o irmão da igreja estava pregando, aí falou sobre Zaqueu, né? Falou Davi que subiu da figueira, né? Aí o irmão não foi Zaqueu, ele falou: desce Davi para o lugar de Zaqueu. Esse lugar não é seu. Saiu bem, né? Irmãos, eu sempre falo para vocês, mas eu vou usar essa receita boa. Irmãos, o que eu falo? Respeitem as pessoas que estão sentadas para te ouvir pregar. Respeitem. Imagina ser o maior conhecedor da história da Bíblia. Sabe por quê? Porque aí você vai se preparar mais. Existe uma passagem que fala assim, que é mais fácil um camelo entrar por uma brecha de uma agulha, né, por uma funda de uma agulha, depende da tradução. E uma coisa que a gente tem que saber também é respeitar as pessoas que estão pregando também. Só que o rapaz estava pregando assim, e eu comecei a ver ele tentar explicar uma coisa que nem ele sabia. E o que significa essa agulha? Alguém sabe o que significa agulha? O cabelo passar pelo buraco de uma agulha? E ele começou a dizer que naquela época as agulhas eram maiores, porque as roupas eram maiores, os tecidos eram de couro. Uma explicação que não tem nada a ver. Sabe o que é agulha? É uma das portas do templo. É onde passavam os animais de carga. O camelo ele vinha e ele não conseguia se abaixar. Então ele tinha que chegar na porta das cargas. Os comerciantes vinham, tiravam as cargas das costas do camelo e passavam pela porta chamada agulha. Porque o camelo tem dificuldade de se abaixar. Essa é a explicação. Mas Jesus está dizendo, é mais fácil entrar ali um camelo pela porta, pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no céu. Se não sabe, amém. Tanta coisa na Bíblia que eu não sei. Eu gosto de pregar em casa de recuperação, porque eles têm umas revelações que é só Jesus na causa. Você pode estudar, mas as revelações que eles têm na palavra, que você lê e fala: não é possível que eu não consegui ver isso daqui. Eu aprendo tanta coisa quando eu vou lá, irmãos, porque eles estão lá 24 horas estudando. Então tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não vou saber, isso é normal, graças a Deus. Então, mas se eu não sei, não tenta enganar as pessoas, respeite as pessoas. Imagine que você está pregando para o maior teólogo da história.
Imagina que aqui tem Paulo, Pedro, aí você vai fazer de tudo para você ser uma pessoa melhor, para você aprender mais. Quanto mais respeitar as pessoas, mais a gente vai se preparar melhor. Independente de onde Deus te levar, independente se era um grande congresso ou se era uma favela, onde Deus te levar, respeita as pessoas e o seu sermão vai ser enriquecido. Tá bom? Vamos lá. Rapidamente, não é aula de Atos não, mas estou falando de Lucas. Historiadores eles concordam que o livro de Atos dos Apóstolos ele é escrito de uma forma jurídica. Eu estou lendo um livro sobre a história da igreja, estou preparando essa aula para ficar bem legal para vocês. É sobre Eusébio de Cesareia, é o camarada que mais entende sobre a igreja primitiva. Ele é da época e ele é o que mais entende. E ele começa a citar aqui que o livro de Atos dos Apóstolos ele é escrito de uma forma jurídica, porque Lucas ele acolhe, ele vai trazer para ele alguns depoimentos de pessoas. Sendo um advogado, ele buscava depoimentos e escrevia os depoimentos. Tem carta, tem apresentações, tem julgamento. Então o livro de Atos ele está em uma concordância jurídica. Por que ele escreveu isso? Porque ele tinha preparado uma defesa para o apóstolo Paulo. É outra matéria, é outra aula que eu adiantando. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos preparando uma defesa para Paulo. E ele vai apresentar essa defesa lá a César, a Roma, só que era projeto de Deus de Paulo morrer. Mas Lucas escreveu esse livro em uma preparação jurídica. Então aqui nós começamos a enquadrar, né, que com certeza Lucas ele estava também ligado ao ato jurídico. Pastor Delfonso está meio quieto hoje, Pastor Delfonso. Vamos lá? Eu quero falar um pouquinho agora sobre a Santa Ceia do Senhor. Se eu não pulei nada aqui. Fala sobre a Santa Ceia. Algo que parece ser tão simples, mas infelizmente muitas pessoas pecam na hora de ministrar a ceia. Eu já vi pessoas usando a Santa Ceia para pôr medo, para envergonhar. Infelizmente é falta de uma cultura bíblica. Quem perde por isso sabe quem que é? É o céu. Toda vez que eu usar um texto bíblico para tentar machucar alguém, eu não perco, a pessoa perde, mas quem perde mais é o céu. E um dos quesitos que mais machucam pessoas dentro da igreja, não é hoje, em todos os tempos, é uma má interpretação da ceia do Senhor. Eu já falei para vocês, Deus ele me dá algumas frases, até está lá no canal lá, tem algumas frases prontas. Você pode colocar pensador.com, faz tempo que eu não entro, e coloca André Borges. É umas frases que Deus me dá assim, eu escrevo na hora e publico lá. E uma das frases que Deus me deu, eu não vou recordar, que faz tempo que eu não vejo essa frase, eu anoto, publico e depois você acaba esquecendo. É que uma má interpretação da palavra de Deus pode levar alguém para o inferno, sabia? Estava até brincando com o irmão Júlio aqui. Fui pregar lá em Baneria com a esposa faz umas 2 semanas, acho uns 10 dias. E eu pregando a palavra, era sobre o nascimento da igreja primitiva, o tema do congresso lá. E no meio da palavra eu pregando, né, o que a gente vive, a gente prega de coração, a gente não cobra, que a palavra tem que ser dada de graça. E um dos irmãos interpretou de forma errada o que eu falei. Irmãos, e cada um é cada um. Tem pessoas que eu acho lindo. Lê ali 5 minutos, pega um texto, Jesus ele começa a explanar aquele texto, trata conosco. Mas eu, quando eu vou montar um esboço, minha esposa aqui testemunha, eu fico ali 4, 5 horas no esboço. E eu, particularmente, nunca, minha esposa também é assim. Quando a gente pega o esboço a primeira vez e prega, nunca parece que ficou bom. Parece que faltou alguma coisa. Você estudou pouco, deixou de falar alguma coisa. E eu preguei lá, falei isso para o irmão que a palavra tem que ser dada. Falei para a igreja, acabou o culto e você para mim. Você me arruma essa pregação sua? Eu tentei gaguejar, tentei enrolar ele, que 5 horas montando. É que o senhor acabou de falar que a palavra tem que ser dada de graça? Eu dei.
Ele interpretou errado isso. Mas, falando brincando, interpretou errado. Eu falei, você não vai entender a letra, mas eu tenho. Mas uma interpretação errada pode levar uma pessoa para o inferno. E o pior, uma interpretação errada pode levar milhões de pessoas para o inferno. Tá bom? Um dia eu vou trazer aqui um estudo para vocês do inventor Gandhi, o inventor da adoração a rato. Uma interpretação de um diácono de uma igreja que ele foi visitar vai levar milhões de pessoas para o inferno até os dias de hoje. Tá? Rapidamente, para você não ficar curioso. Gandhi, um dia ele está lá na Inglaterra, na França, perdão, e ele vai visitar uma igreja que não tinha onde morar. E ele vai pedir para conversar com o pastor. Um dos diáconos fala assim: aqui nessa igreja eu não converso com o pastor a qualquer momento. Meu pastor me ensinou que ele é um homem ocupado. Interpretação errada. E tem que pegar sim e esperar a sua vez. Gandhi foi embora, se entristeceu, mas tinha um dom muito grande de conquistar vidas. Ele vai mudar para a Índia. Quando ele muda para a Índia, ele estuda direito, vira um advogado conhecido, fluente, e ele vai iniciar a adoração a rato. Coloca no YouTube para você ver o tamanho do templo, a quantidade de milhões de ratos que estão lá sendo adorados por pessoas que adoram até o final, e se não se arrependerem, não vou dar certeza quem sou eu, mas a Bíblia nos ensina que tem grande chance de perder a salvação. Só que quando essas pessoas foram lá no dia do juízo final, a Bíblia diz que toda língua confessará. Eles vão falar assim, e vai chegar até o grande, fala assim: você levou milhões de pessoas. E eu acho que ele vai falar: eu levei. E o diabo que não me deu uma oportunidade? Uma interpretação errada de um homem fez com que outro homem que tem tinha o dom de conquistar vidas, levasse milhões de pessoas para o inferno. Tá bom? Nós vamos ter uma aula específica de hermenêutica, vai ser 2 segunda-feiras ou 3, para a gente ficar aqui alicerçado nesse tema, nessa cultura. Hermenêutica é a arte da interpretação. Mas cuidado, uma interpretação leva milhões de pessoas para o inferno. E depois a cobrança será grande. Vamos lá. Quem pode ler para mim Lucas 22, 17 até o 26? Lucas 22, 17 até o 20. Amém. Obrigado, pastor. Onde o pastor nos deu a honra de pregar no aniversário da igreja dele, o pastor e a pastora, foi uma bênção. Fiquei feliz da igreja abençoada, cheia de membros lá. Eles são jovens, a gente conhece eles bem mais jovens. E estão crescendo aí com uma igreja abençoada. Nós tivemos a honra de estar lá ontem. Vamos lá, irmãos. Olha a leitura que foi feita agora. Rapidamente. Jesus pega um cálice, apresenta um cálice. Jesus pega um pão, apresenta um pão. Semelhantemente, Jesus pega um cálice e apresenta um cálice. Aqui já tem uma pregação pronta. O que eu quero passar para vocês: busque quanto mais informação dentro de um texto para você montar pregações.
Nós vamos aprender a descobrir isso. Tem uma aula sobre homilética, que é a arte de levar a palavra, de transmitir a palavra. Mas busque quanto mais informações. Olha a mensagem de Jesus para nós. O que significa o cálice, o vinho? Alguém sabe dizer o que significa o vinho? E sangue. E outra coisa significa? Pode falar, aliança. O vinho significa o quê? Sangue, aliança, tem mais alguma coisa? Alegria. Você pega o vinho, você vai falar da aliança, ele fala que é a minha nova aliança. O vermelho representa o sangue, mas um vinho para um judeu significa alegria. O que é a Santa Ceia? Vou explicar rapidamente para quem não sabe. Há um costume em Israel, até a vinda de Jesus, que uma vez por ano eles participavam da festa da Páscoa. Sabe o que significa Páscoa? Quem sabe? Tem medo não? Chocolate? Passagem. Lá atrás, Deus ele dá o livramento, ainda nos dias de Moisés, que o espírito da morte ia passar por todas as casas, e onde os umbrais, as portas estivessem pintados de vermelho, de sangue de cordeiro, ia ter livramento. Todo cidadão hebreu teve um livramento na sua casa, porque foram obedientes à ordenança de Deus. De lá para cá, uma vez por ano, um judeu se reúne para comemorar a Páscoa, ou seja, a passagem. O Espírito passou e não atingiu eles. Jesus, ele celebra a Páscoa, e no mesma festa, no mesmo ambiente, ele vai inaugurar a Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Páscoa, e no mesmo ambiente, ele inaugura a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque até os dias de Jesus faziam em memória daquela passagem, daquele livramento. Após agora a morte de Jesus, seria feito em homenagem, em honras a Jesus. Fazer isso em memória de mim. Esse é o ensino da Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Nós que somos ministrados pela Santa Ceia, qual é o correto? O correto é todos os dias, mas no dia da Santa Ceia, principalmente, ter memória do sacrifício de Jesus. Desde que eu aprendi isso, toda vez que eu vou ser ministrado no momento da ceia, eu começo a lembrar da cruz, do sangue, da dor que ele passou, que nós falamos aqui a semana passada, da dificuldade, do medo, em memória dele. Que aquele momento, ele fala assim, fazer isso em memória de mim, eu lembrar do que eu passei. Mas vamos lá, Jesus ele vai morrer, já sabia que ia morrer. Aliás, ele está preparando os seus discípulos desde o primeiro dia que ele começou a pregar. Mas ele pega o cálice e ele vai dizer assim, eu estou alegre. Ele inicia aqui a festa, que seria a festa de preparação da morte dele, e fala assim, eu estou alegre. Na sequência ele pega o quê? E o que ele faz com o pão? Ele divide o pão. Pão é o quê? A carne dele. Existe um ditado maldito no mundo: comer o pão que o diabo amassou. Quem nunca falou isso sem saber? O diabo não amassou Jesus. Muitas pessoas falavam e falam isso. O pão é Jesus. Ou seja, Jesus ele está feliz. Olha, eu estou feliz na festa, mas de repente ele para. Ele pega o pão e rasga e fala assim, eu vou ser amassado, rasgado. Eles vão me ferir. Eles vão me machucar. E ele poderia parar naquele momento. Se ele para naquele momento, esse ditado tinha valor. Se para a ceia, esse ditado tinha sua eficácia. Mas a Bíblia diz que semelhantemente ele toma o cálice. Ou seja, eu estou feliz, me preocupei, me entristeci, vou sofrer, mas eu vou terminar feliz, porque eu vou dar salvação para todos vocês. Essa é a mensagem da cruz do Calvário. Feliz, no meio da festa, medo, preocupação, mas terminou. E semelhantemente tomou o cálice, ou seja, eu estou feliz novamente, porque eu sei que tudo que eu vou fazer tem suas razões e tem sua importância, é a nossa salvação. Tá bom?
Anota algumas coisinhas aí, eu vou dar continuidade. Sim, é o que a gente falou semana passada. Grandes evidências que essa ceia foi feita na casa de João Marcos. Olha o que eu falei. Grandes evidências. As fontes que eu pesquisei, nesses escritores que eu digo que eu busco, eles confirmam. Por que eu não confirmo 100%? Porque não está escrito na Bíblia. Estava na casa de João Marcos e cearam, tá bom? Mas como a irmã perguntou, se um dia você for usar um esboço, você pode falar, eu aprendi, né? Eu aprendi e que estava na casa de João Marcos. Isso é corrente teológica, teologia, tá bom? O que eu costumo dizer para os irmãos quando estão aprendendo, na sua ministração. Minha esposa aqui, ela é testemunha. Quem vê ela pregando hoje, quem não conhece fala assim, mas ela é a esposa do pastor André, ele que ensina. Pergunta para ela, ela nem me mostra, ela não me mostra o que ela está estudando. No início, ela participou das aulas, ela viu a forma que eu pesquisava, ela foi e pesquisou, ela busca as fontes dela, prepara o esboço dela, e o que eu sempre falo, falar para ela no começo, falar para os irmãos, eu aprendi com o pastor André, não, historiadores, porque eu peguei, não foi eu que criei, eu aprendi com historiadores, entendeu? Porque senão as pessoas falam assim, ele está copiando com a pessoa, ele está copiando com a pessoa, nada te impede de falar que está estudando com a gente que não, mas você vai ter uma pregação, Jesus é evidente, quem é o pregador é você. Ah, mas o pastor André Borges falou, não, segundo historiadores, nós estamos aprendendo história, tá bom? É história, nada foi criado por mim, é história. Eu estou repassando para vocês algo que eu aprendi também. Nada foi criado e inventado por mim, tá bom? Vamos lá. Parei no cálice, né? Onde pega mais os erros? Onde pega mais os erros? No momento de examine-se o homem a si mesmo. Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer como fazer a santa ceia do Senhor. Porque Paulo está trazendo ali novamente um ensino que já estava escrito na Bíblia. Paulo está reensinando, nem precisava disso. Porque a igreja de Corinto, principalmente eles faziam festa do amor ágape. E colocavam uma baita de um banner, de uma faixa na frente, na entrada da cidade. Quem passava na frente da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, falava assim, eles estão em comum acordo lá dentro, eles se amam, eles são amigos. Só que lá dentro, os ricos participavam da ceia antes, a ceia era comida, se enchiam, fadigavam, não dividiam com o próximo, não esperavam o próximo, o primeiro que chegava comia, os mais importantes comiam. Então Paulo vai repreender, isso não é ceia. Preste atenção, imagina você ir numa festa, ficar na festa, só que você não conhece o dono da festa. Pensa numa coisa deselegante, você está num ambiente, em uma festa, e o aniversariante e os noivos você não conhecer. Você não vai se sentir mal? É a mesma coisa a Santa Ceia. Participar da ceia sem conhecer o dono da festa é algo deselegante para nós e deselegante para Deus. Para participar, tem que conhecer. O que você está fazendo aqui? Conhecendo. Nós estamos cada vez mais conhecendo o dono da festa, isso alegra Deus. Mas Paulo vai dizer assim, examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, eu acredito que todas as igrejas sempre tem um. Tem aquele fraco que está em queda, que não consegue permanecer. A maioria das igrejas tem um que está aqui, está nas drogas, está aqui, não é assim? Aí no dia que ele está um pouquinho melhor, no dia que ele está lutando contra ele mesmo, as vontades, que só quem passou por esses vícios sabe como é difícil largar, ele vem na igreja, chega na hora da Santa Ceia, o que ele mais quer é o quê? É participar do corpo de Cristo. Todo mundo assim, ó, examinando o próximo. Examine-se o homem a si mesmo. Mas que exame é esse? Se você for no médico agora, resfriado, o médico vai falar para você assim, toma agora um xarope Transpumin. Você vai voltar lá na ponte do São João, você vai olhar uma pedra, vai pular de cabeça, vai se matar?
Você foi fazer o diagnóstico, o médico passou o remédio. Santa Ceia é remédio para doente. Ele vai vir, ele vai se examinar, ele vai pedir perdão, ele tem o direito de tomar o remédio. Eu preguei isso uma vez só, lá em Guararema, na Assembleia de Deus Belém, porque eles pediram para mim: o que você tiver entendimento de ceia, pode pregar. Porque infelizmente existem líderes que não teve a oportunidade desse conhecimento, tá bom? Não é nem culpa, não teve a oportunidade desse conhecimento e querem brecar. É a pessoa e Deus, se o Espírito Santo dizer para a pessoa: não toma, não participa. Mas se a pessoa está ali lutando, se examinou, encontrou o defeito, nós não temos o direito de impedir ninguém, tá bom? Examine-se o homem a si mesmo. Não siga o corrente teológico. Eu falei para vocês, Armínios, Lutero, João Calvino, li a biografia dos três, os três encontrei erro como acertos. Não sigo a ideologia de Calvino. Eu falei para vocês que ele fala uma vez salvo para frente, expliquei por que eu não sigo, mas peguei uma frase dele importante. Ele fala assim: dignamente, todos nós estamos indignamente acessos à Santa Ceia do Senhor. Ou seja, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, ninguém tinha o direito de tomar ceia. Quando entra por aquela porta, se não fosse pelo sangue de Jesus, ninguém era digno de tomar ceia. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Cada um vai examinar. É a pessoa e Deus. Muitos recebem ali o incômodo do Espírito Santo e não tomam. É o Espírito Santo tratando com a pessoa. Mas nós não temos o direito, de negar a ceia para alguém. Eu lembro quando o meu pastor me levantou a diácono aqui na igreja, e quando você vai passar, você tem uma visão, você sabe quem está. A gente foi do mundo aqui no bairro, mas todo mundo, eu sabia quem tinha as dificuldades, e você via a pessoa morrendo de vergonha, o que eu fazia? Eu passava meio despercebido perto da pessoa, não precisa ficar assim: você vai tomar? É igual a salva, né? Tem. Você tem? Um dia eu fui pregar lá perto da Ambev, irmãos. Eu e minha esposa não tinha 10 centavos no bolso. Jesus. Nossa, é engraçado, mas presta atenção, é uma brincadeira engraçada. O diácono tinha um probleminha de síndrome de Down, mas ativo. Ele pegou a salva e eu falei: vou fechar o olho que eu não tenho dinheiro, não vou passar vergonha, então eu estou lá no altar. Ele começou assim: A igreja inteira começou a rir. Ele tinha um probleminha, coitado, mas a gente passa cada lugar. Que falta tacar salva na nossa cabeça. Mas isso é normal, irmãos. A gente ensina, tá bom? Ensina os seus membros, ensina os seus obreiros. Vamos orar para todo mundo ajudar, porque é importante. É importante, irmãos. Vai ter uma aula sobre dízimos e ofertas na igreja da aula primitiva aqui. É essencial, a igreja precisa dessa ajuda. Mas nós temos que ensinar os nossos obreiros, tá bom? Como na Santa Ceia. Você está vendo que o irmão está meio oprimido ali? É ele Deus, talvez ele sabe o que ele fez. Talvez ele está ali se examinando, ele se examinou. Então Deus falou para ele: não toma. Então passa. Deixa ele na dele. Não pergunta, já vi gente perguntando, mas não quer. Deixa ele, tá bom? Deus vai levantar ele. Amém? Parece que é um lanche, né? Sabia disso? Quem participa da Santa Ceia e não está em comunhão com outro irmão, ele está comendo um lanchinho de domingo à noite? É forte, né? Eu não converso com o meu irmão, não perdoo o meu irmão, vai comer um lanchinho. E vai ter que jantar quando chegar, porque o lanchinho não vai matar a fome. Participar da ceia sem comunhão é um lanchinho do final de noite de domingo. Tá bom? Tem que ter comunhão. Nossa, a hora está voando, moço. Rapidamente. Por que eu falo que ninguém pode ser impedido de participar da Santa Ceia? E tudo que eu falo para vocês, irmãos, quando é assim meio polêmico, essa é uma pergunta boa, foi até bom. Várias pessoas perguntam isso mesmo.
nossa igreja aqui, nosso pastor, a gente segue a doutrina do seu pastor, tá bom? É uma coisa que foi bem lembrada por Deus agora. Segue a doutrina da sua igreja, tá bom? Nós temos que estar debaixo da doutrina e das bênçãos dos nossos líderes. O nosso pastor, ele aprendeu que não deve dar santa ceia a uma criança. O pastor André e a pastora Jéssica estão dirigindo uma igreja. Qual seria a sua posição? Minha posição: eu não encontro argumento bíblico que impede uma criança de tomar a santa ceia. Santa ceia é um remédio de tarja preta? Controlado? Criança não tem pecado, mas não impede. Tá bom? Segue as orientações dos seus pastores, não estou nem ensinando. O irmão perguntou. Eu particularmente não encontro referência bíblica, que é o que vai mudar a minha opinião. Se eu achar que se alguém tiver, me ensina, pelo amor de Deus, para eu parar de errar. Mas nunca, já procurei, nunca encontrei referência que impede uma criança de tomar a Santa Ceia. Aliás, se tinha alguém que tinha condições de tomar, era uma criança, essa menininha aqui. Eu era. Entendeu? Eu não encontro referência bíblica. Boa pergunta, mas pelo amor de Deus, siga as orientações dos seus líderes, tá bom? Quem pode ler para mim? É polêmica, né? Pastor, é sim, pastor. Pastor, eita glória. Irmã, segue as orientações da igreja da senhora, tá bom? Quem ia explicar melhor? Pastor João, a sobra aqui da ceia, como que acontece? O pastor, ele é pastor e líder do diaconato. O pastor realmente para a gente, ele passa que não é para jogar fora. Isso é sagrado. A partir que consagrou é sagrado. E criança, depois pode distribuir para criança com calor, é inocente. Tá. Então o que sobra ele guarda para o próximo. Tá bom, irmão? Essa é a orientação da igreja nossa. Isso, para as crianças. Os adultos que tomou podem estar tomando o cálice que sobrou. Tá bom. Entendeu? É que cada igreja vai tomar uma disciplina. Pastor, e quando a pessoa está assim de banco, ela deve tomar ou não? Então, é assim. Mais uma vez, eu não encontro base bíblica. Eu não encontro banco na Bíblia, começa assim. Aí eu vou ser polêmico, né? Tem as correções, mas eu não encontro banco na Bíblia. Tem as correções nas igrejas, mas eu não posso mudar a disciplina do pastor da senhora. Ou seja, o que Deus revelou para ele, eu não vejo nada que impeça uma pessoa de tomar a ceia. Porque se a pessoa já está no banco, ela já está fraca, já fez uma coisa errada. E se ela for pedir de tomar ceia, a oportunidade de ir lá para o mundo é muito maior. Muito maior. Entendeu? Muito maior. Então, é perigoso impedir. Sabe o que eu costumo dizer? Tem pessoas que falam assim, eu vou expulsar aquela pessoa da igreja. Você sabia que o diabo, ele tem acesso até hoje no céu? A heresia, o professor, não. Lê lá para você ver, quando Deus começa a trazer as informações de Jó. Quem quer acusar Jó no céu? O próprio diabo, Satanás. Ele foi expulso, mas tem acesso ainda. A salvação perdeu. Só que ele ia lá no céu acusar. Então o céu não estava trancado. Como que eu vou trancar a porta da igreja para alguém? O que é desligado na terra será? Se eu desligar aqui, se ele for desligado lá, quem vai pagar sou eu. Entendeu? Eu vou deixar essa para último, porque é polêmica, não sei, mas vou falar sobre a ceia. Existem situações, dependendo do lugar, que tem que ter uma santa ceia, mas tem países às vezes que não tem pão ou vinho. O que pode ser usado ou não pode fazer a santa ceia? Para mim, meu entendimento, são representações. O suco não é o sangue de Jesus, o pão não é a carne, são representações. A gente já foi em igreja que eles deram um negocinho, não sei aquele duro, a gente, amargo, Bolacha, já deu bolacha. Bolacha de abissal. É a simplicidade, é as condições da igreja, como você falou. Às vezes não tem. E eu não vou falar para você que eu me aperfeiçoei nesse assunto. Eu estou falando algo que eu sei basicamente. Meu entendimento, nada impede. Porque até então, a ceia aqui eles estavam comendo carne, churrasco, um monte de coisa, só que eles não esperavam os irmãos.
O que eu ensino aqui não é o que vai comer, é o respeitar os irmãos, tá bom? Quem pode ler para mim? Pastor, mais um. Pode perguntar. E a respeito do batismo e da Santa Ceia? De não tomar ceia? É. É outra pergunta boa, hoje vocês estão me pegando, hein? Não achei referência alguma. Não achei. Que uma pessoa batizada não pode tomar a Santa Ceia. Não batizada, né? Pessoa não batizada, no caso. Não pode tomar. Eu quero que alguém aponta para mim aí um discípulo que foi batizado na Bíblia. Não tem. Com certeza foram, nos seus momentos ali. Mas mostra a Bíblia falando assim, ó. Pedro foi batizado, João foi batizado e eles tomaram a ceia. Se fosse uma regra, ia ter sequência. E Pedro se batizando, se colocou a sentar na mesa com Jesus e tomou a ceia. Por não encontrar essa referência, eu não posso dizer não. Está entendendo? Mas a sua igreja tem a sua doutrina, siga a doutrina. Se não batizou, né? Não toma. É a doutrina da sua igreja. Eu não encontro referência para dizer para você. Eu estou ensinando aqui, é a certeza que você não pode, que você pode. Não encontrei referência. E já estudei, já procurei isso. Já procurei pessoas especializadas, não encontrei. Se encontrar, eu repito, nos passa essa informação, tá bom? Boa pergunta. Nessa pandemia, teve pessoas ignorantes que pegaram o suco e o pão e virtualmente tomavam a ceia na sua casa. É o correto? Ou tem que ser ali consagrado, a cerimônia com os irmãos? É assim, a senhora falou bem sobre a pandemia, né? Foi um estado de emergência. Infelizmente, vendo para esse lado, a nossa igreja abriu, a gente foi teimoso, porque a regra era não abrir, né? Qual que era a regra? Ninguém ir na casa de ninguém. Se formos seguir a regra durante o ano todo, ninguém tomava ceia. Talvez essas pessoas que a senhora está falando, talvez foram mais obedientes do que nós, a regra do homem. Não era para sair de casa, e talvez essas pessoas consagraram a ceia. A consagração não fala que tem que ser um pastor, não fala. Tanto é que a gente já viu pessoas consagrando, a gente já pregou em igreja que os pastores locais pediam para a gente consagrar. A consagração nós fazemos, todos nós podemos fazer. Mas qual que a gente aprendeu a nossa regra? Vim ser ministrado pelos nossos pastores, porque é importante, porque Jesus ministrou nos discípulos. Ele deixou a regra, eu sou líder, eu ministro a ceia. Mas nesse caso que a senhora está passando, um algo emergencial, não vou dizer que está certo, mas também não posso discordar, porque a pessoa se sentiu a necessidade de tomar a ceia, né, dentro da casa dela. A senhora falou virtual, né, igual os cultos foram virtuais. Aí eu acredito que Deus recebe, entendeu? Eu acredito. Pastor, me perdoa. Mas em cima do que o irmão que passou para nós, não quero trazer polêmica, mas se não tem base bíblica, para mim pegar e falar assim, olha, pelo fato de você não ser batizado, você não pode tomar Santa Ceia. Se eu tenho que seguir, no caso, é a doutrina da minha igreja. Só que se eu não tenho base bíblica, tenho eu comigo, que não é doutrina, é costume. Sim. Porque doutrina tem que ter uma base bíblica. Sim, você falou bem correto, a gente vai ter uma sobre doutrina. Infelizmente, você falou perfeito, a gente tem uma aula sobre doutrina. Roupa. Eu já preguei em igreja que eu uso gravata, irmãos. Principalmente em igreja que eu sei que usa gravata, eu respeito. Lá no Rio de Janeiro você tem que andar com gravata até na cabeça. Eu respeito. Só que quando eu vou em igreja que eu sei que não tem necessidade de gravata, eu não uso gravata. A igreja não usa, eu vou, não uso. E um dia eu fui numa igreja que eu pensava que usava, mas era uma gravata desse tamanho. Sabe por que existe a gravata e o paletó? João esquece hoje, né? João vai ficar descansado. João vai descansar hoje. Você sabe por que existe a gravata e o terno? Pesquisa para você ver. Os ingleses, os pregadores ingleses vieram para o Brasil e estava um frio surreal. O brasileiro usava terno e gravata. Eles vieram com ternos fechados com gravata para se proteger do frio. Cadê na Bíblia?
Fica bonito, eu acho bonito, é legal usar um terno e uma gravata, é bonito. Tem vezes que eu vou pregar, eu olho na foto, nossa, eu devia estar de terno e gravata. Mas doutrina, é a doutrina da minha igreja, não, o pastor falou excelente ali a correção, excelente. Uso e costumes. Uso e costumes. Mas o que eu não falo? Respeita a sua igreja. Ó, lembra que eu falei no grupo, não vem de bermuda? Quem conhece o pastor Tony aqui? Ele rebenta minha esposa. Não, ele é que perde todo mundo. Ele é engraçado, é uma benção, nosso pai. Mas ele rebenta a gente perto de todo mundo. Ele tem essa regra na igreja. Entendeu? Vou pregar na igreja, tem gente de boné do lado, branco do tamanho da cruz. É as regras da igreja. A regra da minha igreja, né? Uso e costume, meu pastor, é assim, eu tenho que respeitar. Tá bom? Eu uso bermuda em casa, às vezes você vai ver de bermuda no mercado, escandaliza, não, sai rapidinho, tá bom? Mas a regra daqui da minha igreja, ele não deixa entrar aqui. Visitante sim, mas pessoa congregando ou participando de aula, é a regra dele. Regra dele, tá bom? Regra que Deus colocou no coração dele. Tem uma pergunta, o senhor falando sobre consagrar. Eu vi num comentário que quando a gente consagra para Deus, a gente não pode pôr a mão, não pode comer, porque se a gente consagra para Deus, é para Deus. Tira essa dúvida, por favor. Quando a gente vai comer um alimento, a gente está consagrando, a gente está abençoando, a gente está pedindo para Deus abençoar. Pelo contrário. Qual que é a... O que Jesus fez aqui? Ele consagrou a ceia. Ele pegou um pão feito por mãos humanas, ele pegou um vinho amassado por pés humanos, ele consagrou. É pelo contrário, o correto seria a gente consagrar tudo que a gente come, tudo que a gente desce. A gente não tem costume, às vezes lembra, né? Quando o negócio é muito suspeito, mas a gente não tem essa regra. Mas o correto é consagrar, tá bom? Ó, na Bíblia, Davi estava com fome. Quem lembra dessa história? Junto dos seus servos, não tinha nada para comer. O que ele faz? Entra no templo, ele pega um pão consagrado para Deus, que as pessoas diziam que ele ia morrer, e ele come o pão. Ousado, corajoso, ele